Oi, gente. Olha quem voltou para conversar com a gente. Eu acho que era uma coisa importante, de um assunto que foi falado durante a entrevista da empoderada aqui, Angelina Pinheiro, e ela topou. Eu não vou dizer do desfecho, porque ainda não é um desfecho, mas depois de tudo que aconteceu no caso, ela voltou aqui para falar com a gente. Angelina, mas dá para você relembrar um pouquinho desse caso, como é que você foi procurada, toda a situação, fazer um resumão pra gente? Sim, querida. Mais uma vez, obrigada, tá? Imagina, por eu essa agradeço. porta aberta. É importante relembrar, por quê? Até por muitas perguntas das pessoas, né, que estão assim me questionando e me perguntando, Angelina, onde que você entra nessa história? Na verdade, não é, Angelina. Sim, exatamente, é isso aí. Você é parente da vítima, você tem alguma coligação? Na verdade, não é a Angelina, é a ONG, é a Mulheres Unidas contra a Violência. Então, a Angelina representa essa ONG. É a presidente, né? Da ONG. Isso aí, eu sou presidente da ONG. Eu não gosto muito de falar, né? Mas tem que ser colocado. Sim. Precisa ser. Então, é uma luta, na verdade, que começou lá atrás. Quando ocorreu o fato, em 2016, em outubro de 2016. É uma luta que eu não posso deixar de mencionar o nome dela aqui, da Kelvia Raquel. Né, depois eu até quero que você coloque o @ dela. Por favor. É uma luta que aconteceu lá atrás, onde ela mobilizou parte da população, onde ela mobilizou um povo, onde se fez cartazes, faixas, onde se foi plantada uma árvore. Houve-se uma comoção popular. Isso aí, houve-se uma comoção popular muito grande. Então, essa luta começou lá atrás. E aí a ONG veio a aparecer, né, através da Angelina Pinheiro, veio aparecer em abril desse ano. Por quê? Nós fazemos aí as nossas palestras, né, em todos os lugares onde nos convidam, a ONG vai para falar sobre a violência, como enfrentar, como procurar ajuda. E o cartaz começou a ser divulgado nas redes sociais, porque nós estaríamos da Escola Municipal Judite Lins, à noite, dando essa palestra lá. Eu iria juntamente em Leopoldina, e onde eu estive presente ali com a minha equipe. E nesse meio desse cartaz sendo divulgado e tal, eu fui procurada pelo Instagram da Move, pela família da Joelma, e dizendo de que forma, perguntando pra gente de que forma nós trabalhávamos, como que era o nosso trabalho, enfim. Aí eu falei tudo, ela falou, porque nós estamos aí com a questão desde 2016, aí foi aí que ela me falou. A minha tia, ela foi morta dentro da casa dela, ela perfuraram o rosto dela todo, enfim, já foram marcados 3 júris e foram cancelados, eu acho que é mais ou menos isso, e foram cancelados. E o próximo júri, Angelina, que está para ser marcado, é para agosto de 2025. Nossa. Então, assim, você imagina, um crime que aconteceu em 2016, arrasta-se 8 anos, e quando a família pensa que chega a um consenso, o júri é marcado para agosto de 2025, né? Nossa, muitos anos. Muitos anos, foi muito descaso. Vamos falar a verdade. Foi muita falha, muito descaso, são coisas que não dá para a gente engolir. Então, o que eu fiz? Eu fui até o jurídico da Move, para saber de que forma nós poderíamos, como nós iríamos agir diante desse pedido da família. Porque também não dá para ficar de braços cruzados, Flávia, diante de um pedido desse. Não tem como, não tem como. E aí, a doutora Luísa Gouveia, né, que ela que nos assiste, né, ela que assiste a todas as mulheres com pedido de divórcio, pensão, medida protetiva, ela disse, olha, o Ministério Público, ele é o órgão que fiscaliza as leis. O que vocês têm que fazer e até o Ministério Público. E tudo isso foi feito no dia 11 de abril. Deste ano. Aí eu fui numa entrevista na Rádio Jornal, que eles sempre abrem as portas lá para mim, fui para falar do que iria ocorrer, né, à noite lá das palestras, enfim. E aí, quando foi 1h, nós fomos para o Ministério Público, para o fórum daquela comarca. Fui com a familiar da Joelma e protocolamos o pedido ali.
juntamente à promotoria, eles relembraram o caso. A juíza, eu acho que nessa época ela nem estava lá, mas ainda assim eu fui assessora da juíza, claro, tudo acompanhado da família, para eles verem que a família, ao menos da parte da Joelma, né, queria que aquele caso se solucionasse. Né? Então, assim, não houve em momento algum procura da parte do marido que perdeu a esposa. Sempre foi da parte do irmão que perdeu a irmã, da sobrinha que perdeu a tia. Então, a MUV esteve com eles. E aí, nós saímos de lá com o pedido protocolado, a família. Isso foi em abril. Quando foi em junho, chegou para a gente a notificação de que o júri seria nesse mês de julho. Na verdade, ele seria dia 2, mas como teve a exposição, então passou para o dia 9, né, de julho. Então foi 2 dias de júris intenso. E chegamos então no momento. Você esteve lá junto com a família? Estive os 2 dias, participei ativamente do júri, ao lado da família, da população de Leopoldina. E foi assim, um escracho total, um desrespeito total com a memória da Joelma, com a família da Joelma, com a população de Leopoldina que ali estava. Estávamos com a blusa da Joelma em homenagem, era o mínimo que nós podíamos, né, fazer para ela. Fomos chamados pela defesa de sensacionalista, né, que nós todos ali éramos sensacionalistas, de estarmos ali pedindo justiça. Era o que nós queríamos, justiça. E claro que nós acreditamos que nós íamos sair dali com um veredicto positivo, favorável à memória de Joelma e à família. Mas infelizmente, depois de 2 dias cansativos, um júri aí composto por 4 homens e 3 mulheres, deu-se a absolvição dos réus, né, que um dos réus era então o esposo de Joelma, e a mulher seria então a amante. Isso está nos autos, não sou eu que estou dizendo, e está em todas as matérias, né? Deu-se pela absolvição dos réus. 4 votos a 2. Deu-se pela absolvição dos réus. E eu fiquei assim, muito. Se todos que estavam de fora ficaram com ar de indignação, eu fico pensando nos familiares. Aqueles que aquele dia pensaram assim, hoje nós vamos deitar com a justiça feita. Né? Eu a todo momento, eu pensava assim, Joelma, hoje você vai descansar em paz. Porque dá aquela sensação de que ela ainda não descansa em paz. Porque ela sabe quem fez, ela viu o assassino dela. E a gente não chegou a nenhum consenso. Sabe, tá ali o óbvio na cara, mas não tem sim provas. Não tem, só tem indícios. Então, como que, infelizmente, como que vai se dar pela condenação dos réus se houve tantas falhas? Houve muitas falhas de investigação, infelizmente. Aí fica a pergunta que você tem feito nas suas redes sociais, eu acho que uma grande maioria de pessoas tem feito na cabeça. Tá, eles foram absolvidos, então... Quem matou Joelma? Então, segue-se a pergunta, quem matou Joelma? Quem fez toda aquela atrocidade com Joelma? Quem entrou dentro da casa dela sem ter um arrombamento na porta, sem ter um arrombamento na janela? Quem fez? Os réus foram absolvidos. Todo mundo viu. Então, quem matou Joelma? É uma pergunta que não vai se calar. É uma pergunta que eu não vou deixar de fazer, nenhum dos familiares, ninguém da população de Leopoldina. Porque o fato é que temos uma mulher morta. Os réus foram absolvidos e não sabemos ainda quem matou a Joelma. Mas tem aí uma novidade. Isso. E aí houve-se aquela comoção, né? Porque o jornal O Vigilante, claro, estava ali acompanhando, e aí ele noticiou lá que deu-se a absolvição dos réus. Então a comunidade, a população leopoldinense, claro, houve-se aquela comoção de revolta, que é muito mais do que plausível, né?
E todo mundo começou a comentar, não tem justiça, a justiça não existe, depois de 8 anos o réu é absolvido, e como que fica isso? E aí lança-se a nota do Ministério Público, né, que eu tenho que tirar mesmo o chapéu para aquele promotor. É uma pessoa humana que se quer justiça por Joelma, quando ele externa todo o sentimento dele de indignidade, né, com o resultado do júri, mas ele respeita, né, o resultado, mas que ele vai recorrer da decisão do júri. E ainda deixa para a gente essa esperança de que não acabou. Com certeza. Que sabemos nós que não vai ser fácil. Nada é fácil, né, Flávia? Ser mulher é muito difícil. Eu tive uma sombra, tá? Mas uma sombra mesmo da luta da Angelina. E naquela sombra que eu tive de uma tarde, eu já falei para ela, é muito difícil. É muito difícil, tudo isso é muito difícil, todo descaso é muito difícil. É por isso que muita gente deixa de mão. Infelizmente, você esteve comigo. Nós queríamos o mínimo. Não era nem 5 minutos de atenção, era coisa rápida. E aí a mulher sofre violência, ela tem que passar por tudo aquilo, sabe? Por todo aquele descaso, toda aquela falta de atenção, muitas das vezes por parte de quem nos devia amparar. Você viu, você esteve comigo, sabe? A ponto da gente desistir. Olha, vamos embora porque nós não vamos ser atendidas. E quando, na verdade, o assunto de violência doméstica é um assunto que você tem que dar prioridade. O quê? É violência doméstica? Você quer... É. E não é assim que acontece, infelizmente. Infelizmente, eu já recebi muitas falas de muitas mulheres, Angelina, não adianta. A gente apanha, chama e não vem, a gente não é atendido, a gente não é socorrido. Então é algo que a gente tem que lutar para reverter essa situação. É levar as mulheres a saberem dos direitos delas mesmo e ir atrás daquilo que é direito delas, sabe? Então, assim, é uma luta, Flávia, que parece que a gente está enxugando gelo, sabe? Eu tenho essa sensação. E ali, ontem, enquanto eu estava atendendo uma mulher em situação de violência ontem, e eu correndo ali pelo feed ali do Instagram, eu vejo uma reportagem em Belo Horizonte, uma mulher sendo esfaqueada no meio da rua, pelo atual ou ex-companheiro, não sei. É o cara que não aceita o fim do relacionamento. Então eu fico assim chateada, eu fico indignada, sabe? É algo assim que não dá para você abrir mão. Não dá para você fingir que nada acontece. Não tem como, Flávia. No caso de Joelma, gente, quando deu-se pela absolvição dos réus, eu falei, e agora? Como é que vai ser? Vai ficar por isso mesmo? Os olhos delas, os olhos da Joelma foram furados. Foram perfurados. Por um objeto pontiagudo. O rosto dela teve mais de 9 perfurações. Nós vimos nas fotos. Não dá para ficar indiferente diante da dor daquela mulher. É uma mulher que foi morta. Ah, tá querendo aparecer em cima da desgraça dos outros. Que seja. Não, é luta. É luta. Tantas Joelmas. Exatamente, é muita luta. Enquanto eu estou te dando essa entrevista, quantas mulheres não estão morrendo nesse momento, apanhando, sendo estupradas, sendo humilhadas? Quantas? Dá para cruzar os braços diante disso? Não tem como. Não dá. Não dá. E aí, nós recebemos, então, essa informação. A Kélvia, ela foi até ao Ministério Público, né? Porque eu também deixei uma parte também para ela, né? Porque como ela começou lá atrás, eu queria também que ela tivesse esse engajamento, né, com a família, já que ela os conhece ainda mais do que eu, e já que ela está assim disposta mesmo nessa luta. E ela foi ao Ministério Público, teve uma reunião lá com o promotor, né? E as coisas estão andando. A gente não pode nem falar muita coisa para a gente não dar munição, sim, sim, né? Você entende? Mas as coisas estão encaminhando. Não acabou.
e nós vamos saber quem matou Joelma. Com certeza. Isso é fato. Eu fiquei triste na primeira, porque fica essa pergunta, mas fico feliz de alguém ter tido um olhar mais humano, mais carinhoso, mais atencioso pela família e pela própria Joelma, de dar continuidade a isso, para uma família botar a cabeça no travesseiro e uma alma ter paz. Porque ninguém descansa, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Sabe, os irmãos, a sobrinha, sabe, ninguém tem, é o mínimo. É o mínimo, Flávia. Alguém entrou lá e fez. Verdade. Sabe? E nós queremos saber quem fez. A população de Leopoldina quer saber. A Joelma precisa e ela vai descansar em paz. Isso a gente tem certeza. Então, quando o Ministério Público fala, nós vamos recorrer da decisão, ou seja, não acabou. E não acabou mesmo. Então, tem outra investigação vindo, tem muitas novidades. E a Angelina Pinheiro ainda vai voltar aqui para falar do desfecho. Eu estou acompanhando de perto aí esse caso, a MUVE está acompanhando esse caso de perto, porque quando a gente entra numa batalha, quando fala que é mulher, que é criança, que é um idoso, a gente vai a fundo e a gente resolve o problema. Não vai ficar assim. Muito obrigada novamente por você ter vindo até aqui e dado uma resposta, né? Como na nossa entrevista a gente conversou sobre isso, ter vindo aqui de novo e falado foi muito importante para a gente. Eu que te agradeço, Flávia, mais uma vez, essa porta aberta, né? Essa porta está agora escancarada para a Angelina Pinheiro. Muito obrigada, hoje foi um dia bem intenso. As pessoas sabem aí da minha rotina, às 4 da manhã aí na varrição, nessa função, mas ainda eu sempre tenho um tempo. Eu acho que ele é o primordial, né? De olhar a necessidade do outro, o pedido de ajuda do outro. Isso faz toda a diferença na vida aí de Angelina Pinheiro. É isso. Com certeza, essa é a Angelina Pinheiro, gente. Obrigada, gente.